Pronto, acho que está começando a gravar já. Beleza, pessoal? Seja bem-vindo. Esse é o segundo episódio da segunda temporada de Sessões de Engenharia. E no tema de hoje, nós iremos conversar sobre fundamentos de referências para quem é dev. Basicamente, esse é o contexto, né, do que a gente vai falar agora. E eu trouxe aqui três convidados para conversar sobre esse assunto. O Eric, o Henrique e o Luiz. Eu vou deixar aqui para eles se apresentarem para vocês em ordem alfabética. Fiquem à vontade aí. Sou Érico, trabalho com tecnologia há, 20 anos, mais que isso. Hoje trabalho numa integradora de cartão de crédito, não integradora em si, mas sim faz os meios de captura, faz a integração de meios de captura e processamento e tudo mais. Estou mais voltado na parte de infra, já trabalhei com a parte de desenvolvimento, qualidade, já trabalhei com gestão, já trabalhei com projeto, já trabalhei com... E é isso, é um pouco de cada coisa, né, Luiz? Eu vou te falar, os anciões, né? O asilo da TI tá aqui hoje, né? Quem ainda tem cabelo, tá com cabelo branco. Deixa o Henrique se apresentar. Fala, Henrique. Tá. Bom, quase ninguém me chama de Henrique, né? Então, já que todo mundo é velho, então eu tô com quase 30 anos já, que eu comecei em 96 a trabalhar com desenvolvimento. E eu tenho minha empresa de consultoria de desenvolvimento de software, que a gente atua não como fábrica de software, mas ajudando outras equipes de desenvolvimento que enfrentam os problemas mais cabulosos para trabalhar, para lidar. Faço desenvolvimento customizado também, nisso eu atuo em qualquer coisa que você imaginar, já pus a mão, assim. Pode falar que literalmente o cartório é o porn, assim. Já pus a mão em sistema, assim, para poder trabalhar. Bom, eu sou o Luiz, tô aqui faz um tempinho já também, né? Tô programando desde 1992. Ai, são mais de 30 anos já, cara, assim... E o engraçado é que os fundamentos nunca mudam, né? A gente passa por novas tecnologias, novos stacks, novos, mas no fundo, o fundamento é o mesmo, né? A gente precisa ter o código bonitinho, não, às vezes não tão bonitinho, mas que funcione, que seja coeso, né? Seja coerente com aquilo que ele tem que fazer, né? Eu já passei por tudo também, já passei por telecom, já passei por internet, já passei por, né, internet service provider, já fui QA, já fui Ops, já fui, né, gerente de fábrica, né. Atualmente eu sou arquiteto de software numa empresa de pagamentos que atua nos Estados Unidos e na Europa, né, e lá nós temos aí em torno de 200 desenvolvedores, né, e cuidar desse povo todo não é fácil, né, porque, né, você sabe, né, que dev e pedreiro são muito criativos, né, então a gente precisa ter muita paciência, não, velho, vem cá. Aí tu vai mostrando os caminhos das pedras, né? Mas muitas vezes tu levanta a plaquinha, né? Eu avisei. Beleza. Então vamos começar, vamos à primeira pergunta. Antes de eu entrar mais a fundo e eu citar algumas referências, quando eu falo referência, eu sempre vou estar relacionando alguma coisa relacionada a algum livro, tá ok, pessoal? Então, mas antes de começar, antes de a gente entrar nesse contexto de comentar alguns livros, eu queria saber de vocês o que é um desenvolvedor? Na prática, assim, sob o ponto de vista de vocês, o que é o desenvolvedor? Qual a função de um desenvolvedor? O desenvolvedor tem que entregar a solução mais rápida, ou então tem que entregar a solução mais bonita, ou sei lá. Por exemplo, tem alguns autores que defendem a questão lá, dizendo que os desenvolvedores são artesãos. Por exemplo, pessoalmente, eu discordo dessa vertente, mas enfim, eu sei que existe essa vertente, né? Então, o que é, sob o ponto de vista de vocês, um desenvolvedor? Eu acho que essa palavra foi perdendo sentido com o tempo, porque tem palavras que o pessoal usa em tanto contexto que elas perdem o sentido, sabe? De repente, desenvolvedor é tudo. E isso eu acho um problemão, porque quando a coisa perde significado, você pode falar qualquer bobagem a respeito que todo mundo aceita, sabe? Então, o que eu observo demais é o seguinte, a gente até vai me jogar pedra quando eu falar isso, assim, mas é que há um tempo atrás a gente tinha algumas coisas que eram bem claras, assim, sabe? Você tinha o cara que ele era um implementador, que era o cara que recebia spec e ele produzia o código que ia realizar aquele sistema, aquele software a partir daquela especificação. O que é algo louvável ao extremo, não diminui em nada o trabalho, muito pelo contrário, é um trabalho, eu acho que tem um aspecto artesanal aí nisso, tanto é que a gente está há 60 anos tentando gerar código automático e nunca deu muito certo, né? Então tem esse cara que é o que o pessoal, e no mercado vende-se muito negócio de desenvolvedor, mas na verdade o cara é implementador, eu acho uma puta sacanagem, porque a pessoa ela começa a se cobrar mais do que ela devia estar fazendo, e às vezes está fazendo um trabalho excelente. Então, na minha visão,
Com o passar do tempo, a gente foi vendo também que as pessoas foram adquirindo mais funções, né? Então, você via, por exemplo, o cara que, quando eu comecei, tinha um papel que chamava analista de sistemas, né? Que era o cara que... Eu nunca entendi direito o que era antes de entrar na área, depois que entendi que era o cara que programava e fazia tudo, assim. E pegava os requisitos e agia nos clientes, mas sempre era aquele negócio de você não saber o que o cara faz, né? Por exemplo, na minha carteira de trabalho tem escrito analista desenvolvedor F. Eu nunca soube o que isso quer dizer, assim. O F, eu acho que é de fudido. Então, na prática, para mim, se fosse dar um nome para desenvolvedor, para mim, tá? É o profissional que ele atua, eu acho que aí sim o termo desenvolvimento faz sentido, que é o cara que ele atua tanto na projeto, elaboração dos requisitos, o desenvolvimento da ideia, construção, ele vai ter que ter um pouquinho de visão de arquitetura também. Por isso que eu digo que é uma grande sacanagem, porque você pega um cursinho vendendo, o cara está sendo implementador, né? Por exemplo, desenvolvedor Angular. Não, você vai transformar em aplicações web usando Angular. Isso é um implementador. Então, o desenvolvedor ele tem essa visão também de processo, uma visão que deveria ser mais ampla, sabe? O problema é que, como todo mundo fala que desenvolvedor é tudo, você perde um pouco o sentido do que é a coisa. Mas pensando no termo, deveria ser isso. Porque você pega, por exemplo, o cara que desenvolve jogos. Porra, o cara ele faz desde a parte gráfica, desenho, projeto, dinâmica de jogos e por aí vai. E como é uma área muito extensa, então você acaba perdendo realmente o significado. Mas, em teoria, para mim, pelo menos, o que eu pego lá na empresa para o pessoal fazer, e que é muito difícil, é justamente isso. Olha, você pode até se especializar em uma dessas áreas, desses momentos do ciclo de vida de uma aplicação, mas você vai tocar em pelo menos um pedacinho desses caras aqui, se você quiser falar que você é desenvolvedor de verdade. Desenvolvedor de verdade, vamos jogar pedra, quando a gente fala isso, que é muito antipático. Mas, assim, se eu for pensar no significado da palavra, eu acho que seria algo mais relacionado a essa visão mais ampla e de evolução que nunca acaba, né? Porque você sempre vai estar mudando alguma coisa. Cara, desenvolvedor, assim, na prática, é a máquina de linguiça, né? Você entrega para ele, eu quero um relatório. Ele vai pegar todos o que ele precisa para fazer aquele relatório, ele vai te entregar um relatório feito. O problema é que as pessoas não entendem quão grande é a distância entre você pegar um pedido, eu quero um relatório, e entregar aquele relatório pronto. Então entra tudo nessa seara de coisas, né? O pessoal não sabe o que tem que fazer, não conhece o negócio, não conhece da stack, não conhece das pessoas, não consegue conversar, fazer uma pergunta pro cara, não... Tem uma série de fatores aí que vão dizer se o cara vai dar conta ou não, né? Quando eu comecei, eu até peguei aquela fase ali no final do CPD, né? O CPD, para quem não sabe, pessoal, é o Centro de Processamento de Dados que tinha na empresa, que era o setor de TI da empresa, e tinha um computador ou 2 computadores que não estavam em rede, que eram responsáveis por fazer todo o inventário de estoque, fluxo de caixa, enfim, todo o business da empresa girava em torno daquela salinha ali, que era a salinha do computador, né? E aí os grandes CPDs, que lá na minha cidade era uma cooperativa de arroz, né? Aí você tinha lá o analista de sistemas, que o cara só sabia perguntar, levantar os requisitos de negócio, desenhar os requisitos, fazer um passo a passo o que tinha que ser feito e processado, entregava na mão de um programador, que era o cara que sabia pegar aqueles requisitos, codificar a linguagem de máquina, que na época era COBOL, né? Era COBOL e depois virou Clipper e depois virou Zin, que é uma linguagem que nem existe mais, era uma linguagem de 4ª geração, que prometia gerar código, resolver e tal, enfim, não veio o caso, não funcionou, então até hoje, né, 30 anos depois, sem funcionar, e com o tempo, né, essas funções, elas foram se agregando, né, a pessoa teve que aprender a ser analista de sistemas, teve que ser analista de negócio para levantar um negócio, teve que aprender a programar, teve que aprender a impressora, porque até impressora você tinha que programar antigamente, né? Você tinha que programar ou em PCL, que eram as HPs, ou PostScript, né? Que eram as Berkeley, que falavam em Unix. Tinha uma série de coisas para você integrar. E com o tempo essas coisas ficaram mais fáceis, mas também tu foi agregando. E hoje o profissional, a gente chegou no ápice do nosso, né? Tem o artesão, né? O Handicraft Software Man, né? E a gente tem agora o Full Stack Developer. O cara tem que saber tudo. Isso é um problema, porque as pessoas se colocam assim, não, eu tenho que saber tudo só de JavaScript, tenho que saber tudo só de web, tenho que saber tudo só de não sei o quê. E as pessoas esquecem dos fundamentos, cara, tem que saber programar, ela tem que saber o que é uma boa estrutura de dados, ela tem que saber o que é uma boa arquitetura, que Henrique ou Henry? Kiko. Né, o Kiko, né, que nem o Kiko falou. Né? Então, assim, então
a gente sempre retorna ao problema dos fundamentos, né? E o desenvolvedor é o cara que tem que saber o básico dos fundamentos para poder produzir o resultado mínimo esperado dele, que é entregar alguma coisa funcionando. As premissas, aquelas iniciais, né? Sempre a mesma coisa. É o dinheiro, é o tempo, é o conhecimento, junta tudo nisso num pacote, tem que sair alguma coisa. Que eu vou dizer do tempo que a gente, lá no começo, hein, Luiz, o Kiko também, no começo, que a gente começa lá no começo a querer pegar alguma coisa, processar, fazer. Hoje é engraçado essa conversa, porque é exatamente o mesmo ponto de conversa que eu tive com um camarada, com um amigo meu aqui, ontem. Ele, mas o que tu sabe fazer, cara? Eu digo, cara, normal. Eu acho que a função do programador é programar. O que é programar? Programar é tu pega alguma coisa, tu processa e apresenta. Então, essa é a básica, é a premissa básica de uma pessoa que programa. Então, não mudou esse conceito, talvez mudou de nome, mudou um pouco de funções, e eu acho terrível isso, acúmulo de função, mas faz parte, porque a complexidade de se programar lá em 80 e 85, lembra como é que é o MX, em Basic lá em 85? MSX, isso. Eu estava pensando no meu Apple, da Apple Soft, mas não, MSX. Tu era burguês, né, cara? Tu tinha um Apple, né? Eu tinha MSX, eu era fudido. Né? Eu tinha um Apple, cara. TK era das TK 85. 85. Era o teclado, né? O teclado 85 era o teclado aquele, né? E aí o que se fazia naquela época era exatamente isso aí. O cara tinha que saber programar a impressora, tinha que saber programar o computador, sabia a entrada de dado. Eu me lembro do tempo da Embraco lá, quando a primeira vez que eu vi um CPD na minha vida, o pessoal andava lá dentro com aquelas fitas, bobina de fita desse tamanho, assim, lá em Joinville, tinha como é que é? Telégrafo. Colocaram um telégrafo, tinha um telégrafo. Telex, isso aí mesmo. Telex. Aí integrava o Telex, ele tinha uma coisa que eu achava fabulosa lá, que era o Telex da filial da China, se eu não me engano, ou alguma coisa assim nesse sentido, ou Hong Kong, eu não me lembro qual é que era. Eles transmitiam os dados de produção pelo Telex e faziam a leitura, porque como ele fazia já em fita perfurada, né? Ele fazia uma fita perfurada, essa fita perfurada normalmente tu colocava ninguém vai saber como é que funciona isso, mas fazia a perfuração da fita, essa fita perfurada passava num outro equipamento que parecia uma máquina de escrever, e a máquina de escrever escrevia o texto lá, o Telex lá. E eles tinha ligado no computador, que eles começava a vir aquela fita perfurada, e de repente o cara ligava lá e tipo, a programação que fizeram na filial, de manhã cedo, eles carregavam aquilo direto dentro do CPD da matriz Embraco, lá em Joinville. Eu fiquei impressionante. Então o cara tinha que saber programar tudo, tinha que entender tudo. E só que hoje em dia, entender tudo, eu acho que é um pouco mais complexo a coisa. Muitas vezes eu me pego assim, me batendo, nem eu tô essa semana, esses últimos meses, com o Terraform para um lado, Terraform para o outro, beleza, tem lá os itens, configura e tal, imperativo e tudo mais, tá, show de bola. Mas às vezes eu me pego por problemas básicos de infraestrutura que, tipo, se fosse há 20 anos atrás não ia acontecer, só que eu estou muito focado no código da coisa, ser reutilizável, ser isso, ser aquilo, ser um milhão de coisas que eu esqueço qual que é o foco do que eu estou trabalhando, que é a infraestrutura. Então, às vezes tu não consegue entender o todo, e eu entendo por que isso. Então, hoje em dia, acho que o programador é exatamente essa pessoa que sabe o que tem que ser feito, entende um pouco ou a maioria das coisas do que deve ser executado, tem o conhecimento e pega dinheiro e tempo e aplica em cima daquilo para ter um resultado. Então, depende muito do processo, depende muito de quantas pessoas. É time, não é time, é cultura, não é cultura. A conversa que eu tive ontem contigo, Carlos, eu acho que era bem interessante isso aí.
depende dos times, depende da cultura que ele está inserido, ele vai fazer de uma forma, fazer de outra, fazer para a visão do que ele está trabalhando está bem feito, da visão externa está mal feito. Então, eu acho que é isso. O programador nada mais é do que a pessoa que programa. Senta, digita, transforma uma coisa, processa e transforma em outra. É isso aí. Não tem muita diferença, não. Né? Tem aqueles conceitos lá do pessoal de ágil, né? Que eu tenho uma ideia, tenho uma hipótese, ponho ela para funcionar, né? Tiro ela do papel. Então eu queria aproveitar algumas coisas que vocês falaram aí e perguntar para vocês, se vocês pudessem resumir, não sei se isso é uma coisa muito ampla, de acordo com a visão de cada um, mas se vocês pudessem resumir algumas áreas que deveriam ser alcançadas por esses fundamentos que vocês falam assim, nossa, todo tem que ter o fundamento. O que são esses fundamentos? Quais são as áreas? Se vocês pudessem citar as áreas de uma forma simples e pudessem explicar elas, assim, mais ou menos. Como vocês fariam? Posso começar com essa aí? Porque assim, eu não vou dizer embasamento de livro, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu já tive grande tempo lendo, estudando, e depois de um certo tempo eu assumi a minha vontade de não mais aprender. Então, meu resumo, eu me foco naquilo que eu necessito aprender para executar aquilo que eu preciso, e graças a Deus libera minha cabeça para outras coisas, ou seja, para nada. O que eu acho que o desenvolvedor ou qualquer pessoa que tenha a incrível capacidade de aprender ou a capacidade de executar, a primeira coisa que ele tem que pensar é que tem alguém que paga. Eu já falei isso mais de 1 milhão de vezes, eu vou repetir, tem alguém que paga. Recursos não são infinitos. Então, se ele conseguir entender essa primeira premissa das coisas, que é quem te paga tem limitação de recurso, todo recurso tem fim, né? Eu acho que já é uma área muito interessante, ver a área, entender a área financeira da coisa. Eu acho que é a primeira coisa que deve ser feita. Partindo da área financeira, tu vai conseguir entender, com conhecimento próprio, tu vai conseguir ter uma perspectiva de quanto vai custar aquilo, ou quanto tempo tu vai botar de empenho naquele projeto, ou naquela execução. Então, tu vai ter que entender um pouco de projeto, vai ter que ter uma noção. Projeto, o que é projeto? Projeto é recurso, processo, tempo. Não tem muito mais do que isso. Então, tu vai ter que ter uma noção de projeto. Tendo essas duas noções, tu tem que saber que aquilo vai ter que ser rentável. Rentável, tu tem que ter um pequeno conhecimento de área comercial. Ou seja, eu só falei de outras áreas, não falei de programação ainda, porque programação é sentar e digitar e resolver aquele problema. Entrou um dado, processa e sai outro lado. Se vai usar framework, se vai usar biblioteca, se vai usar, fugiu a palavra, mas vai usar clean code, que a gente estava conversando ontem sobre isso, ou não vai usar, depende muito do contexto que vai ser aplicado. Então, eu acho que basicamente é isso. 3 premissas básicas, 3 áreas que deve ter conhecimento inicial, básico, para conseguir executar o trabalho. Só isso. Passa a palavra. Olha, eu acho que, resumindo, o cara tem que ter visão estratégica, né? Olha, eu tenho um objetivo, eu tenho que chegar em determinado ponto. Algo que eu acho muito importante, cara, eu falo isso com o pessoal que trabalha, com os clientes, os desenvolvedores dos clientes com quem eu lido, eu acho muito importante o cara sair do teclado também, sabe? Porque um grande problema que eu vejo é o cara que só vê o teclado e você vai conversar com o cara só fala com você de Java e JavaScript. Porque o nosso trabalho é realizar digitalmente o mundo que existe ao nosso redor. Então, você tem que ter uma visão cultural das coisas, na minha opinião, assim, sabe? Tem que ler umas coisas do lado de fora, tem que ver. Uma coisa que eu acho que ajuda demais, mas, assim, é muito quadrado, que é sempre o problema de você usar demais as palavras, né? Eu acho que a agilidade acabou tendo um problema sério que perdeu sentido com o tempo. E menosprezou alguns conhecimentos do passado, cara, que hoje, assim, mais velho, eu vejo que tem um valor, assim, enorme, mas quando você é jovem demais, você não vê. Que era o quê? Era o valor do compliance, que eu só entendi para que serviu o compliance depois de velho e ter minha própria empresa. Que é o quê? Você entendeu que a segurança que o cliente precisa para o serviço que você vai prestar, né? Então, tem um monte de lição aprendida ali, por exemplo, CMMI, MPS, essas coisas que todo mundo acha, assim, cafonérrimas e quadradonas, tem muita lição aprendida ali, sabe? Assim, o ML,
Tem muitas coisas, essas coisas mais antigas, assim, que eu fico vendo, porra, hoje eu entendo por que isso aqui é importante, hoje eu entendo por que o cara que prega as coisas mais modernas do universo, assim, sabe, trabalhar pelado, ninguém vai ligar, aquela visão utópica das coisas, assim. Hoje eu entendo o que os caras quadradões, como dono de empresa, hoje eu consigo ver o valor dessas coisas que, do outro lado, eu realmente não conseguia ver. Então, acho que esse aprendizado com o que veio antes, eu acho o aprendizado de processo, muito importante, que entra com a questão de estratégia, né? Que é você entender quais são as garantias que seu cliente tem que ter para o serviço que você vai prestar, né? Porque por isso que eu falo que tem que sair do teclado, porque o programador não vê que tem um cara pagando do outro lado e que ele corre um risco do caralho com o código, porque uma coisa que eu bato, assim, as pessoas ficam bravas comigo, é quando eu lembro, tipo assim, olha, o seu código fudido, o bug que você vai colocar, pode quebrar um cara, vai quebrar a família dele, vai quebrar os funcionários dele, vai dar desgraça. Tem muito caso, assim, então acho que a questão de responsabilidade é muito importante. Então, a parte de programação, acho que tem que ter uma visão de engenharia da coisa, sabe? Por exemplo, a vantagem de você ser velho é que você conseguiu ver coisas que o mais novo nunca vai ver. Então, por exemplo, eu lembro das pessoas discutindo se tinha que ter sistema operacional no computador ou não, na época do 85. Então, eu entendo, por exemplo, o valor da infraestrutura, entende? Por exemplo, vou jogar meu sistema numa cloud. Eu, por exemplo, eu nunca trabalhei com mainframe, mas sempre quis. Mas eu sei que o cara que desenvolve para mainframe, ele é cobrado pelo número de ciclos que o código dele executa, sabe? Então, você ter essa noção de engenharia, que você tem um recurso limitado, e você já ter tido uma máquina muito ruinzinha, eu acho que te dá uma visão, assim, ser pobre tem essa vantagem, sabe? Você tem que trabalhar com aquele pouquinho, quando você ganha um pouquinho mais, você valoriza. Então, eu acho que do ponto de vista técnico, tem que ter essa visão de engenharia mesmo da coisa. Eu não sou uma boa pessoa para falar, porque academicamente eu sou um fracasso, assim, sabe? Mas eu sinto a falta que é uma faculdade que eu pudesse fazer melhor na época, hoje, sabe? Por exemplo, algumas noçõezinhas de matemática, não precisa ser um Stephen Hawking para fazer um negócio, mas você ter uma noção, por exemplo, do que é um conjunto, de uma lógicazinha básica, sabe? Essas coisas assim, tem que ter uma basezinha técnica para entender isso, sabe? Entender o que é um sistema operacional, o que é uma rede, que não existe só sistema web, existem sistemas em outros tipos de plataformas, sabe? Então, por isso que eu digo que é muita sacanagem falar de desenvolvedor, porque é um universo muito grande, você ficar bom mesmo na coisa. E às vezes você seria felicíssimo, igual o molde velho do programador COBOL, que o cara trabalha no COBOL, tem tudo ali no implementador e ele entrega tudo que ele tem que entregar, sabe? Então, eu acho que tem que ser uma visão mais holística e muito fora do teclado, sabe? Sem tirar o valor do teclado. Mas entendendo que o que você faz é que você vai ter que estar representando o mundo externo digital e que você não pode quebrar o cliente no final das contas, sabe? Mas Henrique, essa visão eu só tenho com o tempo, porque assim, eu não vejo o pessoal, já vi, claro, o pessoal iniciando carreira já com essa visão completa, mas por experiência... o que eu acho muito engraçado é assim, ó, essa visão tu só vai ter no dia que tu começar a pagar os impostos da tua empresa. E aí tu vai ter que pagar os teus funcionários. Aí a primeira vez que tu vai ter que pagar os teus funcionários e pagar os impostos e ter tudo em dia, tá tudo certo, na virada de dezembro, quando sai todo mundo de férias, e aí tu vai começar a pensar assim, meu Deus, cara, olha só... É o momento que você vira a chave. Antes, você programava antes de pensar. Aí, de repente, você começa a pensar antes de programar. É o momento que faz essa viradinha de chave. Exato. Tipo assim, agora eu entendo. Os caras que eu xingava tanto, eles tinham um pouquinho de razão. Cara, e tu sabe que isso que vocês falaram faz toda a verdade, né? A gente fala que tem que ter os fundamentos e tal, mas a primeira coisa tem que entender quem é que paga o salário, quem é que banca toda a brincadeira, sabe? As pessoas estão muito preocupadas em entregar o código perfeito. Não, tem que ser perfeito. O melhor stack, eu não quero que o meu nome seja associado com esse código aqui que eu considero ruim, tá? Mas as pessoas esquecem que a gente tem um cliente, que a gente se comprometeu a entregar um negócio que funcione para o cliente, e o cliente não tem recursos infinitos. Porque dinheiro e tempo são recursos escassos e finitos, né? Eles têm que entender isso. E eu tenho, assim, é um dos maiores problemas que eu acho hoje, porque os devs acham que eles têm que ser perfeccionistas ao extremo, né? Em entregar a solução perfeita. Não. Perfeito é inimigo do bom. Se você busca a perfeição, você nunca entrega nada. Depois que o cara entende isso, ele vai ter que se estressar muito, queimar o filme brigando com Deus e o mundo, porque ele quer ser perfeito. Aí ele sai fora da empresa, monta a empresa dele, quebra, e aí ele entende a importância,
ou é o cara que sempre vai ficar brigando, pulando de empresa em empresa, querendo ser perfeitinho, entendeu? Aí, tirando esse foco do cara querer ser perfeito ou não, o cara tem que saber alguns fundamentos básicos, né? O cara tem que saber um bom algoritmo, o cara tem que saber como resolver um problema. Hoje eu tenho vagas para contratar, cara, que pagam bem, e eu não consigo contratar porque as pessoas... Eu já te ofereci vaga, nem vem, tá? Mas, assim, eu não consigo contratar os caras porque os caras não conseguem ler um problema, entender o que é o problema, propor uma solução que não tem nada a ver com o código. O cara só sabe uma solução. Eu quero, entendeu? O cara não tem nem esse approach. Ele acha que tudo na vida é código. Não é código. O cara tem que saber lidar com dinheiro, tem que saber lidar com tempo, tem que saber lidar com foco, tem que saber lidar com código, tem que saber lidar com o chefe, tem que saber lidar com o cachorro, tem que saber lidar com o mundo em volta dele para poder entregar alguma coisa de valor, entendeu? E é triste, cara. Tem vários caras bons, mas que não conseguem entregar valor porque estão sempre nessa busca incessante pela perfeição, pelo mais moderno, e não entrega. É triste. Deixa eu só fazer um adendo rápido aqui. Tu viu que a gente falou sobre programar e programação, mas o que menos a gente falou que, na verdade, programação, né? Exato. Porque a programação é que nem dedo, né? É um dos dedos. O resto, a mão inteira para o negócio funcionar tá ali, ó, cheio de... Eu nunca vi problema técnico que não fosse solucionado, mas humano eu vejo vários. Assim. Aí, ó, isso aí. Não é? Os difíceis sempre são humanos. Tem que fazer um corte disso, Carlos. Pelo amor de Deus, tem que fazer um corte disso. Você sabe que quando eu fui abrir a empresa, a minha ideia é que eu queria fazer a empresa que ela era uma consultoria holística, né? Que era eu lidando com a parte técnica e um advogado, um psicólogo e um contador. Porque eu sempre via os problemas das empresas, nunca era técnico, era sempre gente brigando e tal. Aí chegou um cliente e falou assim, isso nunca vai dar certo, porque ninguém quer escutar na cara quem que é o babaca da turma, entendeu? Aí a gente mudou o plano, assim, radicalmente, assim. Mas eu nunca vi um problema que fosse técnico, assim, ele sempre é de gente. Só um parênteses aqui, eu tô olhando aqui o contraste, né, que o Luiz, eu tô aqui no meu monitor, o Luiz está do meu lado, né, o Luiz está todo empacotado e eu tô aqui com a camisa havaiana, que tá um calor horrível aqui, e ele tá lá no Brasil, tá aí no Brasil, todo empacotado. Mas quem tá na geladeira é o Érico. Ainda tem isso. Aqui tá 10 graus, hoje tá quentinho ainda. Eu tô aqui, ó, a porta tá aberta, as crianças acabaram de chegar ali, até a porta tá aberta, tá bem tranquilo aqui, tá? Jaquetinha fininha, camiseta tá por baixo. Olha aí, todo embuchado, amigo. Mas vem pra cá passar 5 graus que nem fez ontem. Ok. Vamos lá. Sim, gostei muito que vocês adiantaram um monte de coisa que eu ia perguntar, alguns assuntos que eu ia tentar puxar, relacionado a essa questão de que desenvolver não é só código, né? Enfim, vocês adiantaram algumas coisas que eu ia perguntar, e eu estou feliz por causa disso. Então, a minha pergunta é, baseado na experiência de vocês, quais os principais problemas que vocês enxergam que um desenvolvedor, eu só quero saber do papel de desenvolvedor, não já teve um vídeo sobre arquitetura, viu, o Luiz? Quais os problemas que o desenvolvedor enfrenta hoje em dia, assim, que ele tem, baseado na realidade de hoje em dia, baseado nisso que vocês falaram aí para mim, vocês falaram que desenvolver não é só codificar. Quais seriam os problemas, se vocês poderiam elencar? Olha, eu acho que um grande problema para quem está entrando é uma certa venda de um certo estilo de vida que não existe. Porque eu estou nisso há muito tempo, cara, e não ficaram muitos caras que nem eu com mais de 40 programando, não, sabe? Todo mundo tá aqui sabe que a galera vai ficando pelo caminho. E há uma profissão que é muito frustrante em diversos aspectos. Você não vai ficar bilionário, né? Os bilionários já ficaram lá nos anos 80, 70, assim. É muito difícil, é estressante, né? Gera muito problema. Então, acho que... e eu fico vendo, por exemplo, gente que muda de área, assim... Especialmente na época da pandemia, que foi uma época tão triste, né? Que todo mundo ficou tão desesperado, assim. Pessoas mudando de área. Então, a primeira coisa que eu acho é pensar muito bem se esse estilo de vida realmente é real, sabe? Pessoas que chegam lá numa rede social, aparece um cara do nada e fala, eu ganho $1 milhão por dia, sabe? Uns valores, assim, que você fica vendo, tipo assim, cara... Que loser que eu sou, né? Assim, como é que eu vou chegar num valor desse, assim, o cara... Porque sempre tem o cara novo, né? Então, tem que entender que esse estilo de vida, ele não existe, né? A Apple só foi fundada porque existia um Mike Markula que veio da Fairchild de milionário para investir nos meninos. Bill Gates tinha a mãe dele, que era só secretária-geral do CEO da IBM. Sempre tem alguém por trás, assim. Então, acho que a primeira coisa é isso, e saber que o troço é difícil. Que tem bug, que
que te deixa louco, que você tem prazo para entregar, que você tem que aprender um monte de coisa. Na verdade, tem que aprender menos coisa que eles falam, mas mesmo assim tem que saber um monte de coisa também, sabe? Eu acho que a primeira coisa é cortar essa ilusão de que é uma vida glamurosa, porque não é. Inclusive, quando eu comecei, eu morri de vergonha de falar que eu programava. Eu acho super legal hoje que o pessoal acha bacana ser programador, assim, porque quando eu comecei, eu morri de vergonha disso, achava que era coisa de nerd, assim, ser nerd era uma coisa muito, muito pejorativa, agora que é uma coisa mais bacana do pessoal. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, ter essa quebrar isso. Porque o que eu vejo muito é que é muito fácil iludir o cara quando ele faz o primeiro Hello World, dá uma ilusão de poder enorme. E aí o cara vai para o mercado, mas é igual o sapo na panela. Vai esquentando cada dia mais, as pessoas vão esperando mais de você até que você quebra. E a quantidade de gente que eu vi quebrando nesses últimos anos, assim, quebrando mesmo, a pessoa sair em frangalhos, assim, por causa dessa... Deixa claro, não é falir, é quebrar, a pessoa se estrepar, entendeu? A pessoa se estrepa, entende, assim? E não é uma coisa... porque realmente é uma ilusão de poder muito grande, muito fácil. Você acreditar que você pode fazer isso... minha primeira experiência também foi assim, né? Eu programava arrastando, soltando. A primeira vez que eu tive que resolver um problema fudido mesmo foi... Nossa senhora, foi um negócio. Só continuei porque a coisa que eu gosto de fazer é programar e sou teimoso para danar, nunca quis fazer outra coisa. Mas eu acho que a principal dificuldade é esse choque de realidade, sabe? Deixa eu botar até um adendo nisso aí, porque assim, a maioria do pessoal que eu conheço, para não dizer quase todos, chegaram, começaram, programaram junto, começaram programando, começaram trabalhando na área de tecnologia. Hoje o pessoal tem, ou está plantando, sei lá, cogumelo no meio do mato, ou está criando minhoca, abriu restaurante. Cara, tem um amigo meu aqui que tem uma coisa de pesca, o outro abriu um negócio de paintball, umas coisas assim. Tipo, cara, eu acho que a gente tá ainda nessa área porque a gente é teimoso mesmo, né? Só pode ser, porque eu tenho 3 estentes coronário por causa disso, cara. Então, já começa por aí, já é de estresse mesmo, é de cansaço, é de passar a noite sem dormir para botar a coisa para funcionar e é isso, cara. E a gente vai levando e vai indo um atrás do outro, né? E a gente gosta do que a gente faz. E tu sabe, assim, né, que, né, falou, né, ser nerd era muito pejorativo, né? Cara, eu sempre fui nerd, eu sempre tive eu sempre tive a carroça empinada pro povo, né? E não quer dizer que eu me orgulho disso, né? Eu levei muito na cabeça por causa disso também, né? Justamente porque tinha os problemas, eu comecei a trabalhar muito cedo, as pessoas me chamam de louco. Não, o Luiz é louco. Não, o Luiz faz de conta que trabalha. E isso foi com o tempo, e muita gente passou por isso, né? E hoje a gente tem essa glamorificação do dev, né? Acho que a pandemia deu um stint nisso, né? Colocou o dev em evidência, né? A gente precisa do dev para fazer tudo que a gente precisa de casa, né? Só que isso é uma realidade que a gente começou lá atrás, a gente já sabia lá atrás, né, cara? Né? Então, o problema que esses meninos hoje têm é justamente a geração, vamos colocar assim, né? A geração Z, eu tenho uma filha dessa geração, né? Essa geração, eles são muito imediatistas, né? Eles não sabem lidar com não, eles não sabem lidar com as dificuldades. E aí a pessoa diz, não, vou virar dev, vai lá, faz o Hello World, aí ele vai tentar fazer uma prova de estágio, o cara já roda no teste, o cara já desiste. Não, isso não é para mim. As pessoas têm que entender que para chegar numa certa posição, né, você é anos de dedicação, anos de ser resiliente, anos de, não, eu sei que eu estou persistindo, eu vou fazer, eu vou vencer, né, e, assim, eu tive a oportunidade de conhecer alguns que ficaram milionários, viu, né, infelizmente eu não fiquei milionário ainda. Não perdi esperança ainda, né. Não desiste nunca. Não desisto, eu sou teimoso. Também não. Assim, teimoso quem tem com o alemão, né? Eu sou meio Schwartz assim, mas eu sou teimoso, né? Eu vou teimar até o fim, né? Mas as pessoas não entendem que para você chegar numa posição você tem que malhar, você tem que ralar, você tem que buscar solução, você tem que buscar, né, vencer naquilo ali, e que você está concorrendo com um monte de gente, né? O cara acha que hoje, não, eu vou aprender, eu sei programar aqui no JavaScriptzinho, ou no Ruby on Rails, ou alguma coisa, eu vou aplicar para uma vaga no exterior, vou ser contratado, você está ganhando aqui $2.000 por semana, já semana que vem. Não, cara, tu vai ralar muito, porque tu tá concorrendo, quando tu vai para um mercado desse, ainda mais que é glamuroso, que faz o povo sonhar, né? Tá concorrendo com os indianos, cara. São milhões de jovens programando, que aprendem a programar na escola.
né? Eu toquei equipes que eram indianos, que eram de paquistaneses, que eram de egípcios. Então você entra no mar vermelho de competição que você tem o mundo inteiro competindo contigo, entendeu? E as pessoas têm que entender que elas têm que persistir, elas têm que correr atrás, elas têm que se formar, e que às vezes para você chegar lá você tem uma curva, né? Você tem que dar uma volta para chegar lá, né? E a base, viu, Érico? A base tem que saber disso, né? Eu acho que depois que você entende isso, aí sim você vai focar. Não, agora eu vou ler, né, como que é uma arquitetura de CQS, como que é uma arquitetura hexagonal, como é que eu vou implementar cloud com Terraform. Aí depois você vai ver isso. Antes disso, você tem que trilhar um caminho para chegar lá. Né? É o processo normal. Eu acho que de qualquer profissão, na verdade, é assim. A grande desvantagem que a gente tem ainda, se comparar com um advogado, ou comparar com um médico, alguma coisa assim, é exatamente isso que o Luiz falou. Pô, é competir com os indianos, é competir com o coreano, com o chinês que está chegando agora. Eu estava conversando com um adido consular de tecnologia da China, que é meu amigo até, ele dizendo, olha, os chineses fazem 6/12. O que é 6/12? É 12 horas de trabalho ininterrupto por 6 dias por semana. E eles começam a programar, ter aula de programação, tipo na nossa 5ª série, 4ª série. Então eles já começam, eles se formam com 25 anos, já com uma noção estrondosa sobre programação, sobre tudo que a gente levou anos para aprender, e aprendemos na marra e tudo mais. A rapaziada está saindo e trabalhando 12 horas por dia, enquanto o pessoal diz, mas eu quero trabalhar 6 horas, eu quero trabalhar... tudo bem, ok. E aí tem esses caras que vão ganhar $2.000 por mês e vão ficar felizes da vida, vão ganhar $1.000 por mês e vão estar felizes da vida. A gente não vai entender porque a gente não entende a cultura dos caras. Porque pra gente é horroroso, pro outro é maravilhoso e vice-versa. É isso, é exatamente isso. Só que a gente tá competindo com eles. Essa rapaziada, eu não tô mais competindo com eles, graças a Deus, já achei o meu nicho de mercado, tô ali. De repente, posso ser trocado por 2 indianos, até não vou reclamar sobre isso, se acontecer, aconteceu, mas é uma coisa que essa rapaziada nova que tá vindo não tem essa visão. Qual é a visão que tem? Faça o curso aqui de 6 meses, né? Pague R$50 mil aí num curso de 6 meses, e saia ganhando 15 mil por mês. Não, cara, não existe isso, cara. Não tem. Vai ficar só com a dívida, só isso. Não, e a gente tem o problema, tá, dos indianos, dos chineses. Eu fui de uma telecom muitos anos, eu trabalhei com telecom muitos anos, né? Aí eu estava numa telecom que aqui no Brasil é a única telecom brasileira, né? Que tem 100% do capital brasileiro, né? Eu tinha um contrato com uma grande chinesa aí, que o Trump não gosta muito, né? E eu estava com um problema com eles, que eles não resolviam um problema. Eu liguei para o gerente de conta, eu falei assim, olha, se vocês não resolverem isto em 3 dias, eu vou mandar cancelar o contrato, eu não vou assinar, eu não vou pegar esse, que era um appliance que a gente estava fazendo um produto. Cara, ele mandou 5 chineses da China de um dia para o outro, quando viu no outro dia tinha 5 na minha mesa lá. Eu falei assim, não, assim não tem como competir, eles têm escala, eles pegam 5 caras, colocam lá os 5 trabalhando juntos, só resolvem o problema em 2 dias, entendeu? E hoje a gente tem um agravante, tá? Hoje tem um agravante além do chinês, do indiano, né? A gente tem o problema do Gepeto, né? A gente tem mais o problema a gente tem mais, não, só os velhos entenderam a referência, entendeu? Né, que é o chat GPT, né, porque a IA generativa ela tem esse poder de fazer, tocou o terror em muita gente, né? Eu acho que para quem já está no nível júnior, tem que usar a IA generativa para aprender a perguntar os conceitos, estressar e testar novos approaches para entender um negócio mais rápido, né? A gente que é mais sênior, vamos dizer assim, velho, né? A gente tem que pegar esse cara para ser nosso par, porque quantas vezes a gente não tem alguém para conversar alguma ideia? Cara, eu bato altos papos sobre arquitetura com o Gepeto, velho. E o Gepeto manja pra caramba. Sério, velho. Um dia eu postei um negócio, o Carlos foi lá. Tu vai falar do Gepeto. Eu falei, cara, eu fiz um negócio muito foda com a ajuda dele. Eu perguntando assim, assado e tal. Aí ele falou, não. Tá, mas assim tu vai ter um problema, tu vai ter um deadlock, assim, assado. Aí eu falei assim, de fato, deixa eu reformular. Se você usar com cookie de hashmatch, assim, a gente não tem lá... Cara, a gente fez um negócio então se tu tiver um cara aí pra te ajudar, é do caramba. Luiz, mas o cara pode ferrar. Vai ter uma limitação nisso aí, que pouca gente menciona. Aí vão jogar pedra quando eu falar isso, mas... Ou para você usar um chat GPT ou um Google, você tem que ter uma coisa chamada vocabulário. Exato. Tem vocabulário, tem que ter uma coisa de base. cultura. Tem que ler. Exato.
Por isso que eu falo, tem que sair do teclado, entendeu? Porque senão Eu ovo a galinha. você não sabe fazer a música. Exato. E isso vai evidenciar o seguinte: a gente vai ter os caras que não vão conseguir acessar essa tecnologia porque não tem base e vocabulário. A gente vai ter os caras que vão usar a tecnologia, não vão crescer, vão ser simples usuários. Como o Carlos falou, né? O engenheiro que é prompt engineer, né? O cara vai pedindo, vai cuspindo e vai fazendo, tá? E a gente vai ter os caras que vão ter vocabulário, vão ter o vocabulário, vão ter o approach, vão lá e vão aprender com aquele cara e vão evoluir. Assim, quem já passou por isso antes, eu acho que todo mundo aqui passou pela época quando a web veio, que antes a gente programava desktop, né? Não, e antes disso, mudar de DOS para Windows, tinha que usar o mouse. Então, mas o que eu vi que me assustou, porque na época eu fazia filosofia, e eu gostava muito de estudar filosofia da linguagem. E aí, cara, eu percebi um negócio na época, quando eu estava programando, que eu ficava de cara, que assim, meus colegas que trabalhavam com o VB eram uma produtividade, assim, extraordinária, sabe? Até hoje eu não me lembro de algo tão produtivo quanto o VB ou Delphi, assim. Até hoje eu desenvolvi meu primeiro RP sem saber programar, arrastando e soltando o Delphi, funcionava bem. E eu lembro quando veio a web, que a galera do VB não conseguiu ir para a web, porque a gente ia programar para a web, e no Visual Studio, não era Visual Studio? Era Visual Studio 6 na época, que era o VB6. Ele até tinha um negócio para a gente poder programar na web arrastando e soltando, que ele gerava HTML. Mas a gente não tinha o vocabulário para fazer a transição do desktop para a web. Aí o que eu percebi? Meus colegas todos, muitos deles na época, ficaram no VB. E eu fui para a web e foi ali que minha carreira começou a caminhar um pouquinho, assim, sabe? Mas aí eu percebi, tipo assim, que se a gente não tem a criação do vocabulário, a gente não fica preparado para as coisas que vêm. E são aquelas coisas, tipo assim, olha, agora ou você fica aqui ou você muda de área, sabe? Então, por exemplo, esse negócio de ChatGPT é um desses momentos, assim, que nada mais é, na minha opinião, que uma volta, porque a nossa área, ela evoluiu com o tempo. Porque se você for pegar a produtividade que você tinha no VB e no Delphi, e depois na web, cara, caiu demais. E eles até tentaram fazer uns trem visual na web quando ela apareceu, JSF mesmo, mas elas estão soltando, né? E não pegou, assim. Então agora com o ChatGPT, de novo, é como se a gente voltasse mais ou menos para como era 20 anos atrás, na época do Delphi e do VB. Sabe? Que é o quê? Você chegar num patamar de evolução tecnológica, que você não precisa saber de baixo nível para entregar algo para o seu cliente. Sabe? No arrastando e soltando, você vai lá e atende o cara. O famoso autoform do Axis, sabe? Que você montava lá, apertava um botãozinho, tá o formulário. Eu vejo mais ou menos assim o ChatGPT hoje. Essas tecnologias, na verdade, se a gente pensar assim, temos que usar como era antigamente, tudo mais, cara, pega o cartão perfurado ali e coloca lá na máquina para ler, então, de novo, cara. Então, é exatamente isso mesmo, Kiko. Eu acho que são ferramentas que a gente usa e tem que ser utilizada, e por bem, por mal, achar que é ruim, que é bom. É exato o que o Luiz também falou, tipo, vamos fazer uma prova de conceito. Cara, eu uso bastante, até porque eu gosto muito eu tenho muito problema de esquecer, né? Então eu esqueço muito fácil de tudo. E aí, de vez em quando, eu chego lá e descrevo um problema e peço um comando ou alguma coisa que eu estou horas tentando encontrar isso e eu não vou conseguir encontrar numa pesquisa do Google. E isso me ajudou, assim, imensamente, exatamente nesse ponto, porque como eu tenho dificuldade de lembrar comandos e sintaxe desse tipo de coisa, aquilo ali foi uma benção para mim. Foi o que é o Google Maps, porque para mim, o terror para mim, antigamente, o GPS do carro. Antes eu saía com o carro, eu tinha que pegar e planejar a rota todo dia, porque eu ia para o trabalho, eu me perdia no trabalho. Eu vou 200 vezes no ano eu ia para o trabalho e 200 vezes eu me perdia. Então eu tinha que planejar a rota de ir, a rota de voltar, tinha que olhar no mapa. Cara, o dia que eu botei GPS no carro, eu digo, graças a Deus, eu não preciso me preocupar mais com isso. E acontece a mesma coisa, e eu vejo que é uma ferramenta que a gente usa para um ideal que é exatamente assim, quanto tempo a gente levaria para conseguir absorver um conhecimento que tu dá 2 comandos e aparece para ti aquilo ali. Tá certo, errado? Cara, daí vai na experiência, vai no conhecimento, vai exatamente, para saber se está certo ou errado, mas pelo menos vai te dar um norteamento. Ok. Para mim, matou Stack Overflow.
Vai lá, Carlos. Vai lá, Carlos. Vai lá agora. Calma. Primeiramente, calma. Que o primeiro vídeo da segunda temporada é sobre isso. Este vídeo aqui não é sobre isso. Mas eu acho engraçado, sim, eu não estou censurando os senhores, inclusive isso geralmente sempre entra o material bruto, né? Eu só tiro as partes que eu estou gaguejando. Mas, enfim, assim, eu acho engraçado que, incrível como as conversas hoje em dia, elas sempre convergem para isso, sempre convergem para esse tema, sempre. Para vocês Mas é os problemas, mas é as coisas que estão acontecendo, né, Carlos? É o que a gente vive. Cara, mas assim, pois é o que a gente vive. Mas, assim, eu vou acabar falando sobre isso, mas enfim que seja. O que eu penso assim, eu penso que muitas ferramentas que vêm para facilitar o nosso dia a dia, elas têm uma faca de dois gumes, né? Elas têm o efeito bom e tem o efeito ruim. A curto prazo, o efeito é bom. A médio prazo, longo é ruim. Isso é o que eu visualizo, né? É o meu ponto de vista, né? Tipo, sei lá, vou provisionar aqui uma aplicação web numa cloud, eu clico 3 botãozinhos lá, tá tudo gerado por trás, né? Firewall, API Gateway, tem VM, tem tudo ali, banco de dados, tá tudo provisionado. O dia que der problema, e aí? E aí o dia que dá problema? Aí eu não sei os conceitos, não sei banco de dados, não sei nada disso, mas é aquela história que o Kiko citou aí. O Hello World funcionou, uma maravilha. Mas e aí depois? E a manutenção? Entendeu? Então, o que eu enxergo aqui, o ChatGPT, ele entra nessa mesma nessa mesma seara. Acontece, se bobear até pior, né? Até pior, porque eu vi um cara comentando aqui, pediu para ele fazer tal coisa, uma pessoa que faz parte do projeto. Ele não programou o ChatGPT para fazer tal coisa, e ele está fazendo tal coisa e fala, nossa, olha que maravilhoso, ele está fazendo tal coisa, eu não programei para ele fazer isso. Isso é assustador, né? Isso aí eu não acho bonitinho, eu acho isso meio assustador, mas enfim, isso é uma opinião pessoal minha. A minha questão aqui assim, nesses vídeos, a ideia do meu canal é ajudar as pessoas a entender a questão da engenharia e tentar encontrar referências, por coincidência esse vídeo aqui é sobre referências, mas enfim, a proposta do canal é essa, e por onde ir, ou então o que é que pesquisar, ou como as coisas funcionam no nível de fundamentos, como disse o Luiz. Então, basicamente, a proposta do meu canal é essa aí. Enfim, voltando para o assunto, vamos lá. Eu não acho que vocês fugiram do assunto. Acho que tem tudo a ver, foi uma boa contribuição do que vocês falaram aí, mas vamos prosseguir. Então, imagina que eu sou uma pessoa que está começando, sou um dev que está começando, e eu, baseado nesses problemas que vocês citaram, nos fundamentos que vocês citaram, quais seriam as referências que eu deveria procurar? Sem citar a primeira, que é óbvia, eu não sei se tem alguém contra aqui, mas a mais óbvia é a faculdade. Vai fazer uma faculdade. Você tem que fazer uma faculdade. Essa é a base das bases. Agora, além disso, qual seria quais seriam as referências que eu deveria procurar? Livros, etc., ou cursos, etc. Eu quero saber o ponto de vista de vocês. Tem um livro que eu li isso lá quando eu comecei a programar em C, em 92, 93, 95, 97. Eu acho que é eu não vou lembrar o nome, só sei que era um camalhaço, uma capa amarela, um camalhação desse tamanho. Que era... O que ele trazia naquele livro, eu acho que é o que o desenvolvedor tem que pensar, que foi exatamente o que o Luiz falou agora. É lógica de programação, entender um pouco de base de programação, entender conjunto, entender conceitos, entender fluxograma, entender coisa básica. E isso eu vejo com o pessoal novo, que às vezes eles ficam mais focados em trabalhar em cima de um framework, que faz toda a lógica por trás, que é exatamente o que tu falou agora, Carlos, que se aplica também ao ChatGPT, se aplica a qualquer tecnologia nova. Só que é uma coisa assim, ó, isso vem para ficar, isso não vai mudar. Ninguém mais programa, eu vejo o pessoal lá, eles não sabiam como é que funcionava uma mensagem de e-mail. Aquele monte de HTML embutido um dentro do outro, eles achavam que era orientado a objeto, porque todos eles usam um framework hoje, que eu não me lembro o nome lá, e eu fiquei olhando e disse, não, cara, quando tu faz isso aí por trás, a coisa lá desenvolve direitinho lá, como tem que ser, e sai certinho, e funciona. E aí quando eu mostrei a primeira vez, o pessoal, mas isso vai vir para ficar, ninguém vai se preocupar com isso. Eu acho que, de repente, a especialização das pessoas é que começa a focar nas coisas.
É tipo, o cara é especialista nesse framework, ele é um dos desenvolvedores, ou trabalha na empresa que fornece aquilo, ou tem um foco nesse processo, então ele vai se especializar naquilo. Só que a pessoa que usa aquilo ali, ele não quer saber, ele quer a especialização dele é outra. Eu trabalho com integração bancária, eu tenho que entender de como é que funciona toda essa parte bancária. Então ele vai se especializar nisso, ele vai se especializar em criptografia, vai se especializar em segurança, vai se especializar no que é contexto desse trabalho. Então acho que cada um vai começando a se especializar. Não existe mais essa ideia do desenvolvedor década de 90, que fazia tudo, entendia de tudo. Não tem mais como existir isso. E essas ferramentas vêm exatamente para ajudar a colocar isso em prática. Essa ideia de conversar, eu não percebi isso agora que o Luiz falou. Eu uso o chat GPT, mas assim, direto. Eu abro na tela do lado, estava até aberto agora aqui. Eu estava pagando até esses dias, eu estava pagando até a versão paga dele. E eu fico nesse negócio, estou fazendo uma coisa e de repente eu quero ter uma conversa com alguém que tenha pelo menos um conhecimento básico ou aproximado meu, ou me dê uma resposta para aquilo, ou converse sobre aquilo, sem pegar e conversar com alguém que está do meu lado, porque aquilo ali vai me trazer o conhecimento que eu quero, eu vou aplicar aquilo ali e dizer, beleza, funcionando, que nem um framework. Eu não preciso entender por que está funcionando, eu preciso que funcione, eu preciso melhorar, eu preciso executar um pouco melhor, E aí se vai, sei lá, pelo menos é a minha visão. Hoje em dia não existe mais clínico geral especialista em tudo, existe pessoas generalistas com algumas especialidades, acho que é mais ou menos isso. Se falei uma bobagem, por favor. Eu acho que essa meninada aí, eles inverteram, né? Eles vão direto para a ferramenta, eles se especializam na ferramenta, mas não tem os conceitos básicos, não estudou a base, né? O cara, para começar, se o cara não consegue calcular a área de um... Sabe aquela forma que é uma flecha? Eu quero saber a área dessa flecha, como é que eu calculo isso? A pessoa não sabe que tem que dividir isso em triângulos, calcular o retângulo, pegar cada triângulo, somar as áreas. Eu tenho área, eles não sabem fazer isso. Então, se eles não sabem calcular a área de uma forma geométrica, num polígono, como é que eles vão saber decompor um problema para entregar uma solução? Entendeu? O problema está lá atrás, não é nem programação, é matemática. É como o Kiko falou, o cara não sabe ler, o cara não sabe entender, o cara não sabe perguntar, o cara não sabe interpretar. Interpretação de texto. Começa com interpretação de texto, não é nem lógica de programação, interpretação de texto. É exatamente isso. E aí, voltando às referências, se o cara entender que ele tem que ir lá entender como é que funciona a internet, como é que funciona uma aplicação HTTP, como é que funciona um banco de dados, como é que funciona uma estrutura de dados, como é que funciona, né, um aplicativo móvel, como é que é a arquitetura dele, como é que ele comunica, como é que funciona uma nuvem e tal, o cara sempre vai ficar limitado, velho. Ele pode saber tudo de JavaScript, mas ele não vai dar conta de fazer funcionar o que precisa. Problemas complexos, ele vai ficar limitado. Eu acho que o desafio hoje, é você lutar pela sua própria atenção, com relação a qualquer referência, sabe? Porque o que acontece? O conhecimento é sedimentar, né? Você vai aprendendo a basezinha, aí vai cair nas coisas e você vai montando aquele lodo que é o que você aprendeu, né? Que é tipo um Tetris, assim. E quando eu tive Covid, aconteceu uma coisa comigo que foi muito engraçado, que depois do Covid eu perdi muita questão de atenção. Eu ia conversar com a pessoa, olhar para um negócio. E aí eu percebia que a internet era um horror, porque, por exemplo, eu ia querer aprender alguma coisa, e eu estava lendo, e aparecia um link. E aí eu clicava naquele link e, de repente, estava um outro universo totalmente diferente de onde eu tinha começado. Eu queria aprender, sei lá, sobre uma biblioteca Java e terminava aprendendo sobre os deuses astronautas, assim. E esse era um problema. Então, eu acho que, aparece o link com o vídeo embaixo, você clica e vai, entendeu? Não, tu tá falando com dois caras que têm TDAH. Exato. E aí eu fiquei pensando nisso. Bem-vindo ao meu mundo. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que a melhor referência que tem, eu acho que é pegar um livro de verdade e pegar do início ao fim e terminar aquele negócio e se esforçar para terminar o negócio. Sabe, por exemplo, recentemente eu comecei a realizar o sonho da minha vida, técnica que era fazer coisas de baixo nível. Eu sempre quis fazer programação de firma. Eu vou aprender esse negócio. Né? Eu não sei por onde que começa, não sei como é que é, mas eu quero aprender esse treino. Aí eu comprei um livro, que inclusive... não foram vocês que indicaram, não.
Mas foi alguém que no Mastodon postou um livro com desconto, eu comprei ele mais caro do que desconto, porque eu não encontrei ele na loja, era um livro de programação em baixo nível de C e C++. E aí, era aquele negócio dificílimo para mim, o livro era difícil, tradução ruim e tal, mas de ter pego ele do início ao fim, de um assunto que eu não conhecia, assim, nada, sabe? Eu sabia o C da faculdade e das coisas que eu sempre quis fazer. Eu acho que esse negócio, porque vídeo eu acho muito ruim pelo seguinte, algo que eu já percebi em mim e nas pessoas que eu tenho que tutorar. A gente se deixa levar muito pelo cara que é carismático. E o carismático, ele é uma desgraça, porque depois de um tempo você percebe que você só prestou atenção no que o cara falava e nele. E você não prestava atenção nenhuma no conteúdo do cara, sabe? E aí você vê as pessoas mais novas, quando você está começando, eu via isso em mim, por exemplo, que os heróis da época eram quem? Era o Bill Gates e Steve Jobs. Então, eu vi muita gente na minha época que mirava ou um Gates ou um Jobs, né? Mas não estava nem aí por que esses caras faziam, para as histórias que a gente escutava dessas pessoas. Então, eu acho que se fosse para pegar uma referência, eu acho que pegar um livro de verdade, sabe? E de início ao fim, qualquer que seja, sabe? Mas ter esse exercício de pegar um livro do início ao fim e seguir o curso de verdade, assim, eu acho que é a melhor coisa para aprender. Eu recentemente resolvi aprender Android nativo também. Assim, vou aprender Android nativo. Aí eu fui no site do Google. Cara, que pesadelo que foi, porque era tanto link bom para ir. Eu tive que acabar escrevendo meu guia. Até publiquei no meu blog um guia, ó. Lê nessa sequência aqui que vai dar certo, para a pessoa não sofrer tanto, sabe? Então, acho que é muita questão de se lutar contra a sua própria leseira quando você está na internet, assim, se aprender, ter o Kindle. Me ajuda para danar o Kindle, porque o Kindle não tem internet e se tem o browser é horrível, né? E eu sou obrigado a ler aquele livro do início ao fim, assim. Então, acho que me ajuda muito. Livro de papel, sabe? Eu compro esses livros de papel aqui, acho que só eu que compro hoje. Tem vários aqui que eu compro para poder... Foi quando a pandemia que eu voltei a ler depois da Covid, porque eu pegava ele de papel, ele não brilhava, me forçava a ler ele, foi maravilhoso para aprender. Eu acho que isso eu acho uma puta de uma referência, assim, livro do início ao fim. E fugir do cara carismático. O carinha carismático, eu acho que é muito bom quando você é jovem, é difícil, assim, nossa, esse cara é muito carismático, ele é paia. Você fala para o menino novo, ele te xinga, joga pedra, te xinga no Twitter, fala que você é isso, que é aquilo, entendeu? Mas eu acho que perceber isso depois de um tempo ajuda. Você não segue o fulano? Você não conhece? Exato. Eu acho que isso, para mim, é uma puta referência a isso, assim, sabe? Porque na natureza, você já percebe, tudo que é muito coloridinho, normalmente é venenoso, né? Porque sapinho lindo e tal, você põe a mão, ele te mata de veneno. A flor e tal. Então, isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, assim. Eu tenho essa dificuldade, eu sempre olho as pessoas com... Antes de eu escutar e ver e tal, eu olho sempre com desconfiança para ver se aquilo realmente tem algo de valor para te passar, né? Se o cara tá te passando uma mensagem que vale a pena, porque as pessoas compram muita embalagem, né? Né? E assim seduz, né? Porque tudo é marketing, tudo que tá te vendendo naquela imagem, sabe? Isso é complicado, né? Tem às vezes tem surpresa massa, né? O Carlos mandou um vídeo para mim do Moriarty lá falando do Conwell. Eu falei assim, gente, que coisa diferente. Entendeu? As pessoas, e a gente falou dos problemas, a gente falou de vários problemas, a gente esqueceu daquele problema que eu sempre falo aqui, Carlos, quando eu venho aqui falar com você. O xiita, o cara que é fundamentalista, o cara é radical, o cara enxerga tudo. Então, tu vê aquele cara que o cara vai ser fundamentalista em arquitetura hexagonal, o cara quer colocar hexagonal para tudo, até dentro de um controlador, entendeu? Vai programar dentro das mega lá para fazer uma automaçãozinha. Não, vou fazer uma arquitetura hexagonal, programando em C, vai comunicar com as interfaces acopladas. Cara, não precisa disso, um negócio desse tamanho, entendeu? É a mesma coisa que os caras vão lá, assim, não, eu tenho os caras que são fanáticos pelo Clean Code, pelo Uncle Bob. Cara, tem coisas boas no Uncle Bob, tem coisas que não são tão boas. Tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode nunca ser cego sobre determinadas coisas. Entendeu? E isso gera um radicalismo desnecessário e as pessoas perdem o bonde. Claro que é porque a gente está no marketing. Por exemplo, no caso do Uncle Bob, é claramente marketing. Sabe? E é engraçado, porque eu tinha vários problemas nas consultorias que eu dou para outras empresas, que eu nunca vi um livro em que as pessoas ficavam loucas ao redor dele e defendiam, assim, sabe, como se fosse um livro santo. Eu ficava olhando para aquilo e eu via brigas nas empresas, às vezes, por causa disso. Por que sua função faz duas coisas? E brigas, assim, homéricas. Aí, eu lá no texto, eu costumo indicar para os caras, eu dou dois caminhos. Eu pego o Clean Code e eu pego o Code Complete. Falo assim, escolhe, né? Aí, basicamente, a comparação é mais ou menos essa, né? Eu tenho os dois. O Clean Code o Code é o fininho e o Code Complete é o grossão, todo mundo vai. O Code Complete é o tijolo, né? E eu sempre falo, olha, Clean Code é o
É a versão adocicada das coisas. E eu não sabia por que eu não gostava do Clean Code. Mas assim, eu via as coisas acontecendo. Eu resolvi fazer uma leitura crítica desse cara. E aí fica nítido, sabe? Quando você lê, assim, o vocabulário que ele usa, o jeito dele falar, ele usa muito, por exemplo, metáforas morais, né? Ah, você não escrever testes é como um médico que não lava as mãos antes de operar. Eu usava essa frase. Quando eu vi ele falando, eu falei assim, nossa, esse cara é foda. E isso é péssimo, porque a gente vira xiita, nasce daí, porque você pega o herói quando você está começando e você segue cegamente, né? Não, porque se ele falou, ele é mais velho, olha, ele tem cabelo branco, ele é gringo, ele é experiente, ele tem um livro, ele fala na TV. Então tem que seguir esse cara e tem que fazer igual. Então eu acho que esse é o problema. E aí você começa a identificar, por isso que eu falo que é perigoso o cara carismático, assim. E o carismático, cara, te faz fazer horrores, assim. Mas você vai. Você pega todo mundo fala de Steve Jobs, que babaca, sabe? Só monstruosidade na história da carreira, assim, sabe? Bill Gates, idem, você vai pegar, depois de um tempo você vai ficando velho, mas, nossa, meus heróis eram todos meio babacas, assim. E nesses casos é muito marketing, por exemplo, o cara lá vai vende o curso. Em todos os lugares. O próprio Clean Code é péssimo, na minha opinião, porque isso é estratégia de codificação, aí de repente entra um Clean Code. Aí a gente fica falando Clean Code, quando é a marca registrada do cara, todo mundo fazendo propaganda do cara. Marketing perfeito. Então, eu acho que é saber não cair no marketing da galera também, é muito importante. Ser engenheiro, entendeu? Quando que eu uso isso, quando que eu não uso isso? Qual que é o contexto que esse cara entra? Eu sempre falo nos meus reviews, né? A gente tem que prezar pelos valores básicos, tá? Legibilidade, manutenabilidade, robustez. Aí tu fala todos esses princípios, as pessoas falam assim, cara, como é que você decorou tudo isso? Véi, eu li no livro do Pressman, na faculdade, em 1995. E já era velho o livro. Os livros do Knut, que era programando naquela maquininha dele lá, que era um trem dificílimo. Não, assim, e tem vários, né, cara, que a gente vai citando assim, que, como você falou, né, faz 60 anos que a gente tenta fazer software. E a gente sempre volta no mesmo problema. É gente. É gente. O problema é gente, não é técnico, não. Eu tenho um colega de trabalho, tá, que ele é o principal back-end engineer, né, o cara que é o, né, chega ali, não, é assim, né, eu tento fazer mais ou menos arquitetura, mas infelizmente eu não tenho um principal no meu cargo, né, mas assim, o cara realmente ele é foda, ele tem muita experiência, um cara antigo também, e ele fala assim, não, todos os problemas emanam das pessoas, eu não gosto de pessoas. Vai ter que lidar com elas. E, velho, ele fala isso na frente do RH, o RH se contorce de raiva. Assim, não, mas é verdade, gente. Você já viu assim, tirar as pessoas acaba os problemas. Mas RH, na minha opinião, é o demônio. Porque repara, velho. E RH é que planta essa ideia errada nos caras. Porque a pessoa do RH vê alguém, pega uma ideia, não sabe do que está falando, generaliza o trem e aplica. Por exemplo, Clean Code. Tanto de gente que eu vejo no LinkedIn que recebe como brinde de entrada um chilinho lá dentro do Clean Code. Repara. E ninguém pega o code complete, né? Tudo bem que custa R$500, né? Mas assim, não vejo. Mas isso vai muito de uma cultura de vender o que o RH quer. Eu acho que tem uma... eu sempre vejo assim, o que eles prometem? Eles prometem a solução para os outros. Então o RH compra essa ideia, a diretoria compra essa ideia, a gerência compra essas ideias e aí quer colocar a goela abaixo para dentro do processo. Não que não se deva ler, não que não se deva saber do que se trata, mas eu acho que tem saber usar, né? Tu tem que saber dizer assim, não, tá usando, não tá usando, tem que usar. Então vamos passar meses, anos, para fazer uma interface web com 3 botões, 4 campos para preencher, porque tem milhões de parâmetros e processos e qualidades e tudo mais, é qualidade infinita, né? É só perguntar, o recurso é infinito, eu posso ficar aqui fazendo, afinando as coisas até acabar a ponta do lápis. Também, que é o seguinte, isso eu percebo, assim, claro que não posso generalizar, mas é algo que eu observo, tá? Várias vezes vai acontecer. O empresário, ele tem um desespero na hora de contratar a gente para programar, porque é muito difícil encontrar gente boa, realmente, para fazer o negócio. E quando aparecem alguns livros, assim, que são facilmente resumidos em fórmulas, como é o caso do Clean Code, então, para esse empresário, cria-se essa ilusão, tipo assim, cara, se a minha equipe aplicar isso aqui sempre, independente do caso, esse negócio vai rolar. Tanto é que você encontra milhões de posts na internet, olha, princípios do Clean Code, que alguém vai lá e coloca 12 coisas, 6 coisas,
Então, eu acho As que 10 coisas que você precisa saber. E tem a vantagem de ser um texto fácil de ler, né? A fonte é grande, um monte de desenho. Vende essa ilusão. Vende. Mas deixa eu contar um segredo para vocês, tá? Tem alguém aqui nessa sala que me amaldiçoou até a 15ª geração do meu primogênito, porque eu comprei o livro do Clean Code da arquitetura limpa. Ele tá dando risada ali agora, ali, ó. Só porque a gente tem que ler, Carlos, porque a gente tem que ter o contraponto, entendeu? A gente tem que dizer por que é ruim, por que é bom, entendeu? Eu tô escutando os convidados falar, eu tô esperando a minha vez. Não precisa me apontar o dedo no meio da tua vez. Termina de falar e eu falo do minha opinião. O Kiko sabe a minha opinião. O Érico Carlos, também sabe. não pode falar palavrão, tá? Não pode falar palavrão, não pode. Não, mas eu não vou falando palavrão. Não, você assim, pensou. Claro, não, assim, eu tirei uma brincadeira, ele postou o livro, eu falei, cara, isso aí serve como um bom peso de papel, em cor de porta, algo do que depende da porta, né, não é qualquer porta, que é leve, né, não é tão... Cara, eu acho assim, eu gostei do Kiko, do ponto de vista do Kiko. Que não discorda, todos de vocês três se complementam. É uma coisa que tem que ser lido por vários motivos, mas que, do meu ponto de vista, é totalmente distante do principal motivo que deveria ser o motivo de eu vou melhorar a qualidade do meu software, a qualidade da minha entrega. Eu pessoalmente acho que isso é uma perda de tempo, ser bastante sincero. Qualquer coisa, assim, clean architecture ou clean code, alguma coisa, qualquer coisa, do meu ponto de vista, isso aí a pessoa está perdendo tempo. Eu acho que devia focar em outros, no que o que citou, por exemplo, lá, tem outras referências que são muito mais enriquecedoras, tem muito mais a ver com o nosso dia a dia, e que estão um pouquinho, não é que não tenha marketing, tem marketing, mas estão um pouquinho distante desse tipo de marketing. Por quê? Porque, bora usar, porque, sei lá, os empresários querem, porque tá todo mundo, o RH pediu, algo parecido, e aí, de repente, começam a surgir muitos problemas nas organizações, porque o livro, as técnicas do livro estão sendo aplicadas, como o Kiko citou no texto dele, sem contexto, entendeu? Está sendo aplicado por aplicar. Então, por exemplo, não existe isso de, como o Érico diz, não existe lei fincada em pedra, não existe. Entendeu? Tem os 5 princípios que todo mundo tem que seguir. Isso não existe. Outra coisa pior do que isso, pior do que usar no código, é as pessoas se transformarem naquilo. E aí tu tem times tóxicos, tu não consegue conversar com as pessoas, elas não aceitam ideias diferentes. Bom, né, a gente passou por um ano muito difícil, né, o ano passado, né, porque foi o ápice disso na sociedade em geral. Só que a gente tem isso nos devs há muitos anos. A gente tem a turminha tal, ninguém consegue se manter no centro, sabe, balanceado. Não, vamos ver, vamos conversar e tal, não tem. Isso é um problema, cara, porque quando elas param de, assim, além de elas fazerem tudo isso no código, começam a fazer isso no time, com as pessoas em volta, fica muito complicado. Mas é porque o menino aprende com o cara mais velho. E eu acho que o problema do Clean Code, cara, o livro é esse, entendeu? O que tem lá dentro é muito útil. Eu não posso virar para você e falar que as ideias são ruins. São ruins. Não posso falar isso, mas eu posso te dizer que a maneira como ele escreve induz quem está começando a se tornar um babaca. Exato. Ele tem um capítulo sobre comentários. Eu até escrevi sobre esse capítulo sobre comentários que ele me impressiona muito, assim. Cara, eu já vi aquele mesmo tipo de argumentação ruim que destrói o cara que está começando naquele livro inteiro. Então, esse que é o problema, sabe? E o autor, ele tem uma coisa que é o seguinte: você escreve um livro, o pior que seja seu livro, você vira uma referência. E para quem tá lendo, você é colocado num altar enquanto autor e você leva as pessoas a determinados comportamentos. Tanto é que se você for pegar, por exemplo, no Code Complete, o capítulo que ele tem sobre comentários e comparar com o do Clean Code, você vê que é o mesmíssimo texto. Inclusive, o Code Complete começa zoando os caras que são xiitas. Só que a linguagem do Code Complete, que é o mesmíssimo texto, ela é completamente atóxica. Então, há maneiras de se escrever. Cara, eu falei isso ontem, tá? Existem maneiras e maneiras de você falar as coisas para as pessoas. A frase original é outra, mas a ideia é essa porque o caso prefere não falar palavrão. Tem maneiras e maneiras de fazer isso. Não, é sério. É sério. Ontem eu recebi um documento aqui, cara. Eles queriam que eu validasse, desse minha chancela. Eu falei assim, cara, eu não concordo com esse tipo de coisa, que é justamente o ápice disso que a gente está falando. As pessoas se tornaram babacas. Perderam completamente o respeito, entendeu? Isso é muito complicado. É ruim, cara, é triste. Beleza, pessoal, beleza? Chegamos ao final.
porque o pessoal está sem tempo, também estamos no nosso tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma coisa que eu sempre peço, é uma coincidência que é o tema que a gente está conversando aqui, mas não pense que eu estou sendo redundante, é que eu sempre peço no final dos vídeos, né, e que eu pensei em fazer nessa temporada, que eu esqueci de fazer no primeiro episódio. Eu queria que vocês se despedissem, mas antes de despedissem, que vocês recomendassem um livro, pelo amor de Deus. Um livro diferente desse que a gente estava comentando agora, né? E depois de vocês recomendarem o livro para quem está assistindo a gente aqui, vocês se despedirem. É isso, fica à vontade. Vamos a ordem alfabética. Vou comentar bem rápido, que é exatamente o livro que eu estava procurando agora para me lembrar do nome. E aí eu digo, cara, eu vou me lembrar, vou lembrar. Não é o livro que eu me lembro que eu li, mas eu já li esse livro que era do Peter Norton. Esse aqui é famoso pra caralho, velho. O cara era... Norton Utilities. Não. Era a programação lá, quando começou, quer ver? Quando começou, saiu o Windows 3.11, cara. Putz, como é que era a programação? Cara, Norton, eu usava o Norton Editor. Norton, não, IBM... que eu tinha visto, cara. Norton Utilities tem, cara. Porra, Norton Utilities. Meu Deus do céu, velho. Não. Era a programação em C dele lá, cara. Eu vou só dar como referência, cara. Pode ser? Não tem problema? Pode. Depois eu vou colocar o link aqui embaixo. Deixa eu só ver o nome do livro, cara. Porque eu vi a cara dele aqui e eu disse, esse livro aqui eu já li, cara. Mas não era o que eu queria achar. Eu achei que eu tinha salvo no meu Google Drive aqui que eu tinha. Enquanto ele está procurando, só avisando, pode ser qualquer livro, não precisa ser da nossa área, viu? Pode ser qualquer livro. Então tá, então eu vou dar uma dica assim, ó. Quer conhecer as pessoas de verdade? Leia com bastante discernimento. E um livro que eu li esse livro muito novo até, e eu acho que as pessoas deveriam ler para entender o que acontece ao redor da própria pessoa, e principalmente quando as coisas estão indo mal, ler o Príncipe de Maquiavel. Por que esse livro, cara? Porque ele dá uma visão a mais deturpada possível do ser humano, e não é irreal, é completamente irreal. Eu acho que as pessoas às vezes não veem o que está acontecendo ao redor e é exatamente aqueles detalhes do Príncipe que eu acho que é muito... É um livro que sempre me tocou, eu sempre li várias versões dele, e eu acho que as pessoas deveriam dar uma folhada, é pequenininho, se não gostar, joga fora, passa adiante, dá para o próximo, e custa R$ 9,90 aí, qualquer sebo aí, bem baratinho. Beleza. Vai lá, Kiko. Qual livro indicar é foda. Olha, tem um monte. Pode falar mais de um, se quiser. Olha, se fosse de programação, acho que Code Complete foda como livro de formação. Então pronto, pode ser esse, não tem problema. Eu vou falar um de programação também. O outro também que eu acho muito foda de formação é o de C, do Kernighan e Rich, que eu lembro que eu aprendi tanto com aquele na época, assim. Foi como eu entendi como é que estava a memória do computador na época, o que era um string, eu entendi que era um array, foi foda. Tem aquele outro, e se fosse fora, nossa, aí é muito livro, assim. Atualmente eu tô lendo tanta coisa boa de ficção científica, assim, eu tô comprando tudo que é bregão, assim, eu tô comprando para ler, mas eu acho que do Hegel tem um livro chamado Fenomenologia do Espírito, que é horrível, e só eu gostei de ler, que eu acho que foi um dos livros mais fodas que eu li na vida, assim. Mas ninguém vai entender ele, porque ele realmente é horrível, assim, mas foi um livro foda pra mim. Cara, então, já que ninguém indicou um livro técnico, eu vou indicar Thomas Corman, Algoritmos, Teoria e Prática. Tá? Leiam, porque... Esse aí! Eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Eu adoro ele. Quando eu precisei dele, eu não tinha dinheiro para comprar ele. Eu comprei ele só para ter, porque eu gosto dele. Eu também. Derramaram um café em cima. Eu tô puto até hoje. Não. É engraçado. E assim, ó, só o recado final, Carlos. O professor Clóvis fala assim, ó, tudo, cara, é suor, é bunda na cadeira, é estudo, é esforço, não é nada de graça. Tu vai ter que ler um livro de 400, 1.000 páginas para você ver que realmente um assunto você tem que se aprofundar. Né? As pessoas são muito rasas hoje, cara, são muito superficiais. Principalmente porque elas não procuram os fundamentos. É isso. Eu vou recomendar, como eu sou o carinha chato do DevOps, eu vou recomendar o Continuous Delivery, do Dave Farley. Todo mundo sabe que aqui que eu sou puxa-saco do Dave Farley e do Alan Hullaby. Mas eu vou recomendar o Continuous Delivery. E assim, também questão de filme, eu vou recomendar, não sei se alguém assistiu, é muita viagem,
a série de filmes do Planeta dos Macacos da década de 70. É muito bom, cara. É muito bom. Eu assisti, tirei ontem. Livro? Ainda não. O livro é foda também. Então pronto, tá aí. Essas são as minhas recomendações. E é isso, eu queria agradecer a presença dos senhores. E é isso, pessoal. A gente nos vemos na próxima e até logo. Falou, gente. Até mais. Até mais, pessoal. Valeu. Falou, qualquer coisa você chamar aí. Falou. Falou, abraço. Abraço.